Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! E aí, como é que começou a sua terça-feira? Vamos fazer ela com produção aí cada vez mais eficiente? Então fique ligado aqui e também integrado no novo programa do Canal Rural. Nessa terça nós vamos falar sobre os pequenos invasores das granjas, aqueles animais que podem levar doenças e prejuízos para a sua produção, hein? Também tem o quadro que desmistifica aquelas confusões que fazem com o agro. Mas aqui a gente explica, né? Que focinho de porco não é tomada. Vamos lá então? Na semana passada, nós noticiamos aqui que com a pandemia do Covid-19, a China deixou de trabalhar nas liberações de novos frigoríficos do Brasil para aumentar ainda mais as exportações para lá. Também alertamos que seria importante mantermos os serviços de qualidade, porque essa retomada poderia acontecer a qualquer momento, já que a China se recupera da crise. Pois bem, o Ministério da Agricultura respondeu o nosso pedido para atualizar essa informação, dizendo que 8 frigoríficos já estão em fase final de contratação. São 1 de carne suína, 1 de frango e 6 de bovina. A expectativa é que, além desses, outros sejam procurados para credenciamento ainda esse ano. E agora nós vamos às informações cheias de dicas aí, que eu sei que você gosta, né? Para você produzir cada vez mais e melhor. Hoje fomos pesquisar sobre aquelas doenças que podem entrar numa granja de forma misteriosa. Eu vou explicar melhor porque eu uso essa palavra aí, misteriosa. É que não são comuns em granjas, mas podem ter acesso, sabe como? Com outros animais invasores. São os chamados vetores. Vamos saber mais sobre eles com a repórter Júlia Fabri. Bom dia, Pablo. Bom dia para todo mundo. O assunto é biosseguridade. Uma granja de aves deve estar sempre protegida de animais silvestres e o produtor tem que seguir à risca uma série de regras para evitar que vetores de doenças entrem nos aviários, colocando em risco a saúde de todo um lote. Eu conversei com um produtor, com um veterinário sanitarista e também com um extensionista sobre o assunto, começando pelos pássaros, por exemplo, os pombos. Vamos ver. No caso da questão de pássaros, é a tela, né? Hoje a tela ela tem que ser de uma malha, acho que é 1 polegada, né? 1 polegada, a malha de 1 polegada e para que não passe o passarinho, né? Portões 100% fechado, lacrado, para não ter nenhum vãozinho ali que entre. Não é só o passarinho que pode entrar, outros animais podem entrar também, né? E a questão de estrutura é mais isso daí. É um aviário que precisa ser 100% fechado para que não haja surpresa, vamos dizer assim, dentro do aviário. Hoje são forros, né? A forração, né? Isso é uma norma que precisa ser forrado, né? Todo aviário ele tem a forração, 100% aviário. E você já teve algum problema com algum animal, com algum vetor de possíveis doenças? Com pássaros, principalmente, né? Que é o mais difícil de controlar. Você entra no aviário, se você bobear com uma porta aberta... Que outros animais vocês têm que tomar o cuidado de evitar? Tem algum outro animal que você já tenha visto aí na sua propriedade que poderia oferecer algum risco para as aves, mas que não chegaram nem perto dos aviários? Eu aqui nunca tive nenhum problema, mas o que eu vejo em volta aqui, o que tem é lagarto, né? Lagartos, os temidos teius. Antes de falar sobre eles, tem um inimigo que assusta ainda mais os produtores e estressa principalmente as aves. Além de uma porta aberta por poucos segundos, qualquer fresta ou falha na estrutura do aviário facilita uma visita indesejada. Todo cuidado é pouco. Bem, Júlia, então o risco que um roedor pode vir a trazer aqui para a nossa criação, o primeiro é a salmonela, né?
e é o que a gente bate em cima, a maior preocupação por ser um patógeno de risco para a saúde humana, né? Pode ser transmitido pelo alimento, mas também diversas outras doenças podem ser carreadas por esses animais, né? Aves, pode entrar no galpão, animais da própria propriedade, se não feita adequadamente a cerca perimetral do núcleo, gato, cachorro, já vi boi dentro de núcleos, então Nossa. tudo que transita no núcleo pode carrear. O TIU já vi em granjas, ainda mais quando tem os pintinhos, né, que daí é um banquete para eles ali. Já fui em propriedades, já cheguei a ver jiboia dentro do aviário, então a vedação do aviário é de extrema importância. E, como eu disse, todos os animais estão passíveis a transmitir, se contaminados, né, pode transmitir sim para todo o plantel. Uhum. Se por acaso foi encontrado um rato dentro do aviário, um roedor, o lote todo tem que ser descartado ou não? Não. Isso aí... Encontrou-se um rato dentro do aviário, o lote continua normalmente, tem os testes de salmonela no pré-abate, né? A gente coleta o mais próximo do abate, conforme a instrução normativa número 20, e daí sim, pode ser que nesse laudo dê um positivo para salmonela. Nos aviários, a presença de vetores como os roedores é um termômetro que acusa falhas nas técnicas de manejo. Então, da mesma forma do pássaro, né? Se chegar a encontrar algum desses animais, tentar retirar ele o mais rápido possível de dentro do aviário, né? Porque se eles entrarem é porque eles estão ali tentando comer a ave, né? Tipo, alimentar da ave. A gente precisa garantir a segurança dessa ave. Na questão de roedores, a gente faz um controle quinzenal dos roedores, né? Para ter um controle, para a gente não ter uma grande infestação de roedores no aviário. E se por acaso a gente encontrar, dificilmente a gente vai conseguir pegar esse vetor, né? Mas a gente intensifica as inseticidas, né, os venenos de rato. Tanto nos aviários convencionais como nos aviários climatizados, proteção deve ser prioridade. E mais uma informação: árvores frutíferas atraem para perto dos núcleos de criação animais silvestres, principalmente pássaros, então também não pode. Eu volto com você aí no estúdio, Pablo. Até mais, pessoal! Vamos tirar as nossas dúvidas agora, como sempre aí, com um especialista. Hoje é o médico veterinário Humberto Bussada. Bom dia, Humberto. Bom dia, Pablo, tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente via internet. Humberto, conta pra gente aí esses animais, né, que podem invadir uma granja, como a gente viu aí na reportagem, né? Lagarto, até um roedor, né? Pássaros falaram também. Citaram aí pombos, né? Eu também posso citar aqui coruja, né? Que é inclusive um pássaro que come também, principalmente os pintinhos, né? Quais deles aí os produtores têm que ter mais cuidado? Porque eu até percebi que na reportagem se falou mais do que doença, né? Se falou em animais predadores, né? Sim. Na verdade, a gente tem que isolar essa granja para limitar o máximo possível, Pablo, a entrada de qualquer animal. Foi comentada a importância do isolamento, né, de barreiras físicas, né, através de uma cerca, de um alambrado, para você poder fazer um anel de biossegurança ou biosseguridade, protegendo da entrada, né, desses animais, seja por tela, alambrado, em volta do seu núcleo de produção, e também na própria granja, né, com telas aí que limitam a entrada de pássaros, que limitam a entrada de outros animais, né, as portas, as vedações, né, portões de entrada, etc., muito bem vedados, para que não entre nenhum tipo de roedor, lagarto, né, ou outros animais maiores, né. A gente comentou a respeito aí de pássaros, mas também tem a possibilidade, às vezes, de presença até de morcegos em granjas, né, que podem transmitir outras doenças aí. Né? Mas o mais importante de questão econômica, com certeza, é o roedor, é o rato.
Pois é, até ia falar isso então, né? Focando na questão do vetor como um animal que traz doença, né? Uma, inclusive, que eu acho que além do rato, até o próprio morcego e às vezes até o pombo pode trazer é a leptospirose, né? E aí isso, para dentro de um aviário, né, ou de uma granja de suínos também, isso é perigoso? Como é que isso pode se alastrar? Sim, os animais em geral, né, os animais silvestres, os roedores e até os insetos, que ninguém comentou, mas é importante a gente lembrar dos insetos, moscas, cascudinhos, né, que é muito comum em produção de aves, eles podem entrar dentro da granja levando uma doença, carreando mecanicamente ou através mesmo do seu sistema, né, de estar presente aí como um hospedeiro dessa doença, né? Então existem várias doenças, muito bem lembrado a salmonela, que é de maior importância econômica na agricultura principalmente, mas existem outras doenças que podem ser até zoonoses, né, como a leptospira ou a raiva, né, que podem ser transmitidas pelos animais, causando prejuízos, né? Além disso, a gente pode destacar também no caso dos roedores, os prejuízos que eles causam nas instalações, pelas roeduras, mordidas, eles podem danificar equipamentos, eles podem trazer prejuízos aí em termos de destruição de telas, fiações elétricas, causar até curto-circuito, né, ou até um princípio de incêndio. Tá? Então, é por isso a importância de a gente controlar os roedores, além de transmissão de doenças, né? Fora a questão, Pablo, do consumo de ração. O roedor aí, ele consome aí, pelos estudos, né, em torno de 7%, em alguns casos até 15% do peso vivo dele diariamente. Você imagina o prejuízo que é um roedor consumindo a ração, que é tão importante na criação, né, e no resultado financeiro do negócio. Então, é importante ter um controle, medidas preventivas, medidas ambientais aí que vão reduzir os fatores de risco, como a presença dos roedores nas granjas de outros animais, e também a importância de um controle químico específico para, no caso de roedores e insetos, né? Os outros animais, aí também cabe a cada órgão estadual, né, de defesa fazer uma medida de controle, né, ou ajudar e colaborar com o produtor. Certo. Agora, falando sobre o pós, né? Porque a gente sabe que os nossos produtores aqui integrados, a grande maioria deles tem aí uma granja muito bem equipada, tanto com telas quanto com armadilhas e tudo mais. Mas quando ele identifica, né, porventura aí algum animal silvestre, né, dentro do seu aviário, da sua granja, o que ele deve fazer, hein? Então, o objetivo, na verdade, é tentar reduzir isso, né? Mas no caso da identificação da presença desse animal, é importante, sim, chamar o técnico responsável da empresa, né, para que possa fazer uma avaliação, verificar a presença ou não de doenças, acompanhar o desempenho do lote, e, em alguns casos, até fazer uma análise laboratorial desse animal, né, que foi coletado, que foi encontrado, né, dentro da granja, para verificar se realmente ele tem problema. Facilmente a gente encontra doenças, patógenos, né, em roedores, em outros animais aí como o tiu, calangos, né, pássaros, animais silvestres também, que acabam às vezes sendo encontrados dentro da granja. Tá certo, então. Humberto, muito obrigado pelas informações e um bom trabalho aí para você. Obrigado, um bom dia, bom trabalho a todos. Até uma próxima. Viram aí, então, sempre procure pelo seu extensionista, o seu zootecnista, o médico veterinário para ajudar você se porventura encontrar algum animal aí estranho, né, à sua granja. E agora tem recado do produtor rural para a gente, porque o agro não para. Sempre seguimos à risca as práticas de biosseguridade repassadas pela empresa, como forma de prevenção a várias doenças e manter uma boa sanidade na granja. Agora, com esse vírus, foram adotadas algumas medidas a mais de prevenção, procurando preservar todos os envolvidos no setor, pois não podemos parar de produzir um alimento de qualidade para alimentar milhares de pessoas. Muito obrigado, e agora a gente faz um intervalinho e depois tem a previsão do tempo e também aquele quadro que explica as confusões que fazem com o agro, hein? Que focinho de porco não é tomado, até já!
Ligados e Integrados de volta, agora com notícia do nosso setor aí pelo mundo, hein? 3 novos focos da gripe aviária foram identificados na Índia, que até então não tinha casos. Um deles foi registrado em uma granja de produção de frangos e levou à eliminação de quase 17 mil animais. Os outros 2 foram em casas com aves domésticas. A Organização Mundial de Saúde já identificou o vírus em 13 países desde o começo do ano. Os com mais gravidade são China, Vietnã e Alemanha. Vamos a mais recados aí dos produtores rurais. Brasil afora, o agro não para. Constantemente a gente foi treinado para ter o melhor manejo de biosseguridade contra qualquer tipo de doença que possa vir a atingir não só os frangos, mas nós seres humanos. E frente a isso, digo para vocês, nós não vamos parar. Espero que vocês não parem também. Obrigado, querido, pelo seu trabalho. A gente continua aqui trabalhando também e trazendo para você informação importante, como a previsão do tempo. Hoje, as nossas meninas da previsão, a Kelly e a Priscila, não estão por aqui, mas trazem a informação direto do nosso estúdio virtual super moderno. Vai lá então, Priscila, bom dia. Olá, Pablo, bom dia! Hoje preparei uma previsão bem completa para os nossos telespectadores e vou começar com as cidades que você me pediu. Falando de frio em São José, Santa Catarina. A gente está com uma nova massa de ar polar que vai avançar pela região, mas por enquanto, para as áreas produtoras, para as áreas onde a gente tem os avicultores, essa produção, as granjas, não tem risco de geada, frio muito intenso. O que a gente vê é temperatura de 16 graus, a menor mínima prevista em 30 dias para São José vai acontecer no dia 25 de abril com 14 graus. A gente percebe que neste outono estamos com ondas de frio mais frequentes, mas não tão intensas. Essa é a grande característica deste período. Saindo um pouco de Santa Catarina, a gente vai falar agora de São Gonçalo dos Campos, lá na Bahia. Vamos falar de chuva por lá, porque o frio não vai chegar lá da maneira que está chegando no centro-sul do país. Ainda temos previsão de pancadas com até 86 milímetros previstos, alguns dias com chuva de 10 milímetros, mas em nenhuma ocasião um volume muito elevado em 24 horas, tá certo? Agora vamos ver todo o Brasil para ver o que está acontecendo. A gente já teve uma frente fria que avançou no sul do país, depois com massa de ar de origem polar. Agora é um novo sistema que na retaguarda também tem massa de ar de origem polar. Vai chegar agora nessa terça-feira no sudeste do Brasil, essas pancadas de chuva, trazendo novamente então instabilidades para diversas áreas. No Paraná ainda vai chover no norte e na faixa leste, mas no Rio Grande do Sul já não chove mais nessa semana. E nem em Santa Catarina, como a gente pode ver, que tem predomínio de tempo mais firme. Atenção que de 7 a 11 de abril a chuva tende a ser mais intensa no norte de Minas Gerais, norte de Goiás e parte aqui da Bahia, onde a gente volta a ter instabilidades. Um grande destaque é o retorno da chuva para Mato Grosso do Sul. Vai chover em praticamente todo o estado. Claro que a gente está vendo aqui média de 30 milímetros, mas em algumas cidades pode ser que chova um pouco mais ou um pouco menos, tá? É uma média, uma estimativa da quantidade de chuva para os próximos 5 dias. Também quero mostrar, olhando aqui parte do nordeste do Brasil, de que a faixa norte, nesta semana, vai ter uma pequena trégua daqueles grandes temporais que a gente vinha passando. Norte do país, com chuva forte aqui, principalmente no Amazonas. O que acontece no período que vai do dia 12 a 16 de abril? As chuvas continuam em Mato Grosso do Sul, ainda no sul do país, mas com volumes baixos. E atenção, porque essa pequena trégua dos temporais na faixa norte do país vai acabar, porque a gente já volta a ter chuva de 100 milímetros acumulados entre o Maranhão e parte aqui do Piauí com 50 milímetros de chuva. Então a trégua no Mato Piba vai ser ligeira, só dura essa semana da chuva, desse tempo um pouco mais firme, tá? Vamos mostrar o que acontece nas próximas 24 horas, com pancadas em grande parte do Brasil. A exceção é o norte aqui da Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão. E no sul do país a gente tem sim geada, mas onde? Só nos pontos mais altos, pontos turísticos, pontos onde a gente não tem produção, tá certo? Grande parte dela, pelo menos.
Vamos dar uma olhadinha aqui aproximando no sul do país. A gente tem esse sol que brilha forte, mas durante o início do dia são temperaturas mais baixas. E aquela história, geada só na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha, mas em diversas áreas do Rio Grande do Sul, você já vai começar o dia com mínimas em torno de 8 graus, tá certo? E no sul do Paraná também, mínimas em torno de 8 graus. Aqui eu peguei algumas cidades dessa terça-feira, uma no Rio Grande do Sul, que começa com 6, máxima de 22, para você ver o que é amplitude térmica. É isso aqui. A temperatura mínima registrada praticamente triplica, mais do que isso, durante a tarde. É por isso que a gente fala que a oscilação térmica é algo que impacta bastante na imunidade, tanto dos animais quanto das pessoas. Isso aqui que é a grande amplitude térmica. Chapecó com mínima de 14, máxima de 26. Dourados, Mato Grosso do Sul, com pancadas de chuva, mínima de 22, máxima de 28 graus. E quero mostrar algumas cidades para a gente ver que nos próximos 30 dias, em grande parte do sul do país, embora a gente tenha frio, não é frio intenso, com mínimas de 0 grau, com mínimas de -1. Você vai ter aqui, ó, 7 graus no dia 8 de abril e depois uma temperatura de 9 no dia 26. Não tem nenhuma temperatura muito baixa, tá? E Passo Fundo é uma cidade bem gelada. Cascavel, a menor mínima em 30 dias vai acontecer no dia 11 de abril, com 14 graus. Até mais. Brigadão, Priscila. Ótimas informações aí. E agora tem mais recado do produtor rural. Vamos ver? É o Jerônimo. As pessoas que trabalham nos frigoríficos também fazem parte da produção de alimentos. Nós somos uma parte dos serviços que não podem parar, pessoal. Então vamos seguir firme, forte e confiante que o que estamos vivendo é uma coisa passageira, mas não podemos deixar o mundo passar fome. Obrigado, Jerônimo. E agora chegou aquele momento da gente explicar alguma confusão aí que estão fazendo com o nosso setor, hein? É o quadro Focinho de Porco Não é Tomada, que hoje vai apresentar para você uma galinha que muita gente acha que tem habilidades esportivas, mas não é bem assim, hein? Veja só. Galinha de capoeira? Que ave é essa? Você pode estar se perguntando, a não ser que viva no Nordeste, porque lá o pessoal sabe muito bem do que eu tô falando. E nada tem a ver com aquele jogo de capoeira. Pois é, a galinha de capoeira tem esse nome que vem do tupi, que significa mato ralo, ou seja, a galinha de capoeira é aquela caipira que tem acesso ao pátio ou ao pasto e se alimenta de grãos e até mesmo de insetos. No Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste é mais comum encontrar plantéis preservados desse tipo de ave e a carne é muito apreciada nas cidades pequenas, também nos restaurantes de cidades grandes. E na sua região, como é chamada a galinha de capoeira? É o pessoal do Nordeste que fala galinha de capoeira, mas meu pai também, que é do Sul, fala capoeira quando tem esse mato baixo aí. É a galinha caipira, então. E não para de chegar recado pra gente aqui, agora é do Dalisson. Vamos ver, porque o agro não para. Estou aqui para afirmar que estamos seguindo todos os procedimentos recomendados pela saúde ao combate ao coronavírus no nosso dia a dia, garantindo que o seu alimento, o meu alimento, o alimento de toda a nação brasileira, ou seja, de todo o mundo afora, esteja garantido às suas mesas. Então, vamos superar essa pandemia juntos. Comece a deixar florescer dentro de você esse momento de solidariedade. Enfim, estamos aqui por você, fique em casa por nós, juntos somos fortes, a M Serviço, ao Grupo Seara Alimentos, tamo junto. Obrigado, e agora eu quero mostrar para você uma outra novidade nossa, que é o site do Ligados Integrados, que fica dentro do portal do Canal Rural que você já conhece. Lá você vai encontrar as nossas reportagens
e mais do que isso também, viu? Porque a gente atualiza as informações em texto. Então ali tem de tudo, viu? Tudo que você vê aqui, desde aquela reportagem técnica com dica para você trabalhar melhor, aquela dica também financeira, ou então a previsão do tempo, ou então também alguma dica aí do que fazer com a carne, alguma receita, né? Notícias sobre o consumo, quais são as tendências aí do consumidor para você ficar antenado e também produzir de acordo. Tem ali até sobre transportes, ó, tudo o que inclusive aí pode afetar a nossa produção está lá no site do Ligados Integrados, dentro do portal do Canal Rural. É só você acessar então o canalrural.com.br/Ligados Integrados, que tem muito conteúdo para você se atualizar. Todos os dias tem reportagem nova lá, viu? Então não deixe de acessar sempre. E o programa de hoje fica por aqui. A gente se vê então na quarta, 11h30 da manhã, aqui no Canal Rural. Até! Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.